Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Clara e vim contar relatos reais de uma acompanhante. Antes da gente começar o vídeo, eu vou mostrar como que eu estou vestida hoje, o meu look para vocês. Esse é o look de hoje. Gostaram do look? Então, começando, né? O meu nome, eu sou conhecida como Clara, tá? Mas o meu nome é outro. Eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre o relato de uma acompanhante. E muitos clientes, né, como eu trabalho na noite, muitos clientes ficavam sempre me perguntando: Clara, qual o motivo de você entrar na noite? O porquê você começou na noite? Então eu decidi fazer um canal para poder explicar todos esses detalhes para vocês. Eu sou uma menina do interior de São Paulo, tá? Sou nascida e fui criada na cidade de Botucatu. Trabalhei com diversos serviços, né? Um deles foi como auxiliar de cozinha, outros como garçonete. E para começar, né, um pouquinho aqui para vocês, sempre gostei de gastronomia, então sempre trabalhei num restaurante em Botucatu como auxiliar de cozinha. Lá eu ganhava muito pouco, a minha família é de uma criação muito simples, tá? Eu sempre tive que ajudar meus pais a cuidar da minha casa, a cuidar da minha irmã, que era bem mais jovem do que eu. E eu comecei como auxiliar de cozinha, lavando, limpando o chão, né? E aos pouquinhos eu fui melhorando. Fui de auxiliar de cozinha, passei para saladeira. Saladeira eu mexia só com as saladas, eu que montava o buffet, eu que fazia as coisas. Mas o meu salário sempre foi pouco, nunca deu para ajudar a minha família, né? E muitas dificuldades da vida, minha mãe passou um tempo, ficou muito doente. Meu pai trabalhava pouco, minha irmã era jovem, não tinha como trabalhar. E eu sempre corri atrás, eu sempre fui uma menina muito esforçada, muito dedicada à minha família. E passou um tempo, como eu sempre ia da minha casa, eu pegava um ônibus, né, para poder ir até o centro da minha cidade, onde eu trabalhava, que era nesse restaurante. E aí, passando muitos anos e anos de, né, pegando ônibus, conversando com pessoas diferentes, fazendo bico, né? Como eu trabalhava no restaurante, eu saía do restaurante mais cedo para trabalhar como faxineira. Sim, trabalhei como faxineira. Uma menina jovem, né? Larguei os estudos para correr atrás de emprego para ajudar a minha família. E nessas partes, desculpa, e nessas partes é bem difícil, né? Porque a minha mãe nunca quis que eu largasse os estudos para poder trabalhar para os outros, para lavar banheiro, para servir pessoas, não desmerecendo ninguém, que é um serviço honesto como qualquer um, mas não é o que a sua mãe deseja para o seu filho, não é mesmo? Então, eu trabalhei muito tempo, quanto na cozinha, quanto de faxineira, lavando, passando, cozinhando para os outros e ganhando aquela merreca que não dava nem para pagar as contas, nem para fazer compra dentro de casa. E a gente passou por muitas dificuldades, né, com parte de alimentação. Passamos fome, né, que essa é a verdadeira história. E decidi entrar, largar os estudos e trabalhar para ajudar minha mãe, que era o que eu gostava de fazer. E aí eu cheguei pegando o ônibus, né, para ir trabalhar todos os dias, eu acabei conhecendo um rapaz. E esse rapaz era um rapaz bem educado, bem simpático, sempre me cumprimentava. E eu, né, não tinha namorado, não tinha nada.
comecei a olhar ele um pouco diferente, mas sem mostrar interesse para ele. Um belo dia, uma amiga dele me pediu meu telefone, né? Falou, fulana, passa o seu telefone para mim. E eu passei, na maior inocência, eu passei o telefone para ela. E não era para ela o telefone, era para ele. Então ele me mandou uma mensagem, um oi, a gente fomos trocando conversas, né? Olá, tudo bem? Fomos conversando. E um belo dia, eu saí tarde do serviço, eu estava estressada, os clientes só reclamavam, tudo que a gente faz, tudo que a gente se dedica ao restaurante, as pessoas só reclamam. E daí eu tava bem chateada, bem estressadinha, tinha comprado uns sorvetes ainda na época, com aquelas caixinhas de isopor, com vários sorvetinhos de palito. E daí eu sentei, né, no ponto de ônibus da minha cidade, esperando o ônibus. O ônibus chegou, encostou, daí ele sempre ficava uns 20 minutinhos ali para poder dar o horário dele de sair. E daí chegou esse motorista que pegou meu telefone. Eu ofereci um sorvete para ele, ofereci um sorvete para moça que trabalhava com ele ali, né, que recebia. E aí ele perguntou para mim, né, falou assim, nossa, por que você tá tão chateada, tão triste? Eu falei assim, olha, eu tô de saco cheio, sabe? Tô cansada, minha mãe tem vários problemas de saúde, o meu pai, ele é bem difícil também, minha irmã é muito nova, eu trabalho o tempo todo, eu larguei os estudos para poder trabalhar e eu comecei a desabafar com ele assim, do nada, exatamente assim, do nada. E quando a gente tá cansado da vida, a gente não quer, sabe? A gente quer melhorar, a gente quer mudar a nossa vida, a gente quer melhorar as condições, a gente sai assim, desabafando com os outros, infelizmente, tá? Mas é dessa forma, a gente sai conversando com os outros. E eu falei pra ele que eu tava cansada, que eu queria, sabe, mudar de vida, eu queria mudar o meu serviço, eu queria melhorar as minhas condições, eu precisava ajudar minha família. Eu cheguei em fases da minha vida que dentro da minha casa não tinha nada para comer, tá? Eu cheguei numa parte que a coitada da minha mãe e do meu pai não tinha arroz, feijão para dar pra gente. Então muita gente fica aí reclamando, pessoal, que ai, minha mãe não pode comprar um celular novo, minha mãe não pode comprar isso novo. Mas pensa que tem pessoas piores do que vocês, tá? Tem pessoas que realmente a mãe abre o armário e não tem o que dar pro filho, tá? Infelizmente acontece. Em muitas famílias acaba acontecendo isso. E na minha família não foi diferente. Na minha família, minha mãe chegou um dia, abriu o armário e dentro do armário só tinha fubá e água. Era isso. Ou você comia fubá e água, ou você passava fome. E chegou uma fase mais pra frente que nem o fubá não tinha, tá? Então, foi isso que começou a eu procurar outros requisitos, ganhar melhor do que eu ganhava, né? E voltando à história do moço, eu comecei a conversar com ele, desabafei, contei a minha história, falei que eu tinha muitas dificuldades, que eu passava fome, que eu trabalhava de auxiliar de cozinha, que eu era faxineira, eu era tudo que vocês imaginassem, tudo que sobrasse o biquinho, ligasse pra mim, eu tava indo, era tipo isso, sabe? Um famoso maridão, né? Faz tudo. E aí ele me convidou, falou assim, olha, que você não quer mudar de cidade, melhorar? Eu falei, porque eu não conheço ninguém, eu vou mudar como? Eu vou ir morar em outra cidade como se eu não conheço nada? A única cidade que eu conheço é aqui onde eu moro, que é em Botucatu. Então eu só conhecia aquele povo, gente. Eu não saía daquela vida, eu só trabalhava, eu só mandava dinheiro para minha família, né? E nunca melhorava minhas situações.
nunca ajudava. O dinheiro que eu pegava, malemar dava para me pagar meu aluguel, tá? E o meu aluguel, na época, era R$ 450. Era uma mixaria, tá? Se eu atrasasse um dia, eu pagava R$ 50 a mais do que por um dia de atraso. Infelizmente, é assim. A vida é desse jeito. E como eu não tinha dinheiro para nada, a gente fomos ficando, fomos se conhecendo, fomos tendo um afeto um com o outro. Ele me convidou para ir para uma cidade grande. Ele falou assim: olha, vamos passear? Eu vou levar você para passear um pouquinho. E eu fui, conversei com a minha patroa na época, né, do restaurante, e falei para ela que eu queria uns dias, né, para mim passear. Acho que foi uns 3 dias, se eu me lembro, que eu fiquei fora. Gente, já faz muito tempo, tá? Então eu tô tentando relembrar as coisas certinho para falar para vocês. Mas eu acho que foi uns 3 dias. Ele falou assim: olha, a gente vai para Santos, conhecer São Vicente e Santos. Eu falei: olha, que legal, eu não conheço, eu não sei nem aonde fica, nem nada, não tenho noção de nada. Ele falou assim: não se preocupa, eu vou levar você, eu vou bancar tudo, você vai como a minha amiga e companheira. Eu falei: tá bom. Falei, porque realmente eu não tenho condição, eu falei para ele, de comprar uma bala. Uma bala, eu não tenho condição de falar para você que eu vou te ajudar, porque eu não tenho. Ele falou: não, a gente vai com um casal de amigos meu e eu vou te apresentar para eles. Cheguei, conheci esse casal de amigos. Era um pessoal muito gente boa, tá? O marido dela era muito educado, ela era excelente, uma ótima menina, mas era uma menina muito sofrida também, com várias dificuldades, já com um filho pequeno, e bem difícil a situação dela também. Mas a gente juntou um dinheirinho ali e fomos viajar. Antes de eu ir viajar, esse cara que mal me conhecia fez as minhas unhas, pediu para mim fazer minha sobrancelha, pediu para mim fazer uma chapinha no cabelo. Me deixou assim uma princesinha, sabe? Aquele coisinha feia ficou bonita. Me deixou bonitinha para ir pra praia. Cheguei lá na praia, que a gente fomos, eu me apaixonei pela cidade. A cidade era linda. Pra mim era tudo novidade. Uma luz pra mim era, sabe, eu me encantava. Eu se encantei pela cidade, eu se encantei pela praia, pela areia. Nunca tinha visto praia na minha vida. Foi a primeira vez que eu pisei o pé numa praia. Foi a coisa mais linda. Eu olhei para ele e falei assim para ele: eu não quero voltar nunca mais para minha cidade. Sim, eu falei para ele: eu não quero voltar nunca mais para minha cidade. Aí ele falou assim: olha, tem outros recursos de ganhar dinheiro, né? Mas vamos passear primeiro, conhecer a cidade e depois a gente vai conversando. Eu falei: tá bom. Nisso, a gente fomos dar uma volta na cidade. A cidade de noite era linda, tudo brilhante, tudo bonito, pra mim tudo incrível. Me levou numa pizzaria maravilhosa, que fazia anos que eu não comia uma pizza. Fui lá comer uma pizza junto com o casal de amigo dele, que virou meus amigos, né, futuramente. A gente se divertimos muito, comemos, deu uma risada. Foi uma coisa assim maravilhosa que pra mim eu tava encantada. Nunca tive, só tava trabalhando, passando por dificuldades. Então pra mim aquilo foi incrível. O que ele tava fazendo por mim, com uma coisa que ele mal e mal me conhecia. Ele mal e mal sabia se eu era uma menina muito boa, se eu era uma menina muito ruim. E ele me deu essa oportunidade de melhorar a minha vida e crescer na vida. Eu adorei a cidade, passei, gostei bastante, achei maravilhoso. E daí a gente sentado na beira da praia, olhando para o mar, eu falei assim para ele: olha, eu nunca acreditei que eu ia visitar o mar. Falei para ele: você sabe que no ano passado, contando para ele, tá? Eu falei pra ele: olha, você sabe que no ano passado eu falei pra minha mãe assim que eu ia conhecer o mar.
que eu ia conhecer o mar, que a minha vida ia mudar, que eu ia sair dessa vida difícil que eu levava. E a minha mãe deu risada de mim e falou assim: ai, fulana, você sonha demais, você tem que parar de sonhar, porque as coisas não é só de sonho. Mas vamos ser sinceros? Se a gente não sonhar com o que a gente quer melhorar, com o que a gente quer fazer as coisas, quem que vai sonhar pela gente? Hein? Quem que vai vir aqui e vai falar pra mim o que eu tenho que sonhar, o que eu deixo de sonhar? Gente, sonhar é de graça. Você pode sonhar sim. Porque é de graça, a gente merece isso. O mínimo que a gente merece é sonhar. E daí virou o ano, eu conheci esse rapaz e fui pra praia. Daí eu parei pra sentar na beira da areia, que é na beira da praia, e falei assim: meu sonho realizou. Acabei de conhecer a praia, conheci você, que é uma pessoa maravilhosa, que tá mudando a minha vida assim, aos poucos. E quem disse que sonhar não se realiza? Pode ser que não se realiza um sonho extremamente, né? Mas se você for degrau por degrau, passo por passo, chega lá. É só você ter fé, é só você ter confiança que chega. E daí eu falei pra ele: olha, eu tô cansada, eu queria mudar o meu serviço, eu queria ganhar uma coisa que eu ganhasse mais, que eu melhorasse a minha vida, que eu melhorasse as minhas condições financeiras. E o meu humor também, porque eu andava muito estressada. Gente, hoje eu tenho um corpo bonito, eu sou uma menina contente, mas eu chegava a pesar 45 quilos, eu era magra, eu tinha um olho fundo, eu era triste, eu era solitária, eu não, sabe, eu andava o dia todo a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, para poder pagar R$ 3,50 num ônibus, eu não tinha dinheiro. Quando eu arrumei esse restaurante, eles pagavam, né? Eles pagavam vale transporte, daí eu conseguia pegar um ônibus e ia até o meu serviço. Foi por isso que eu conheci essa pessoa. Mas antes disso, eu andava a pé, eu trabalhava o dia inteiro a pé, sabe? Então eu corria, ia fazer faxina, às vezes a faxina era muito longe, era tipo 4, 5 km da minha casa ou até mais, eu ia a pé. Então eu era uma menina muito sofrida. Eu fazia de tudo para minha família, para minha irmã mais jovem, para ela andar bonita, para ela andar com o cabelo arrumado, para ela andar cheirosa, e eu esquecia de mim. Esquecia de mim. Eu tinha tipo 18 anos, que eu chegava, você olhava para mim, você me dava 25, 30 anos. Eu tava acabada, tava destruída. Então, nessa forma que eu fui melhorando. Eu conheci ele, foi melhorando as condições, e ele falou pra mim: você trabalharia com qualquer coisa? Eu falei: olha, eu acho que eu trabalharia com qualquer coisa. A única coisa que eu não trabalharia é mexer com entorpecentes, isso eu não fazia, e mexer nas coisas dos outros, tá? Eu falei pra ele: isso tipo de coisa eu não fazeria. Eu ficaria na mesma coisa que eu estou. Mas se for sem ser essas duas coisas, qualquer outra coisa eu fazeria sim. Se for para melhorar, para mim falar que eu vou ser uma mulher mais contente, que eu vou ser uma mulher mais sorridente, eu vou viver a minha vida, sim. Ele falou assim: que legal. Então eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: futuramente a gente vai conversando e eu vou te explicar o que ganha dinheiro. Ah, tá bom. E foi assim o comecinho da minha jornada. Tá? Esse foi um pedacinho do começo. Eu tenho muitas coisas ainda para falar para vocês, milhares de coisas. Então o vídeo vai ficando por aqui. O próximo vídeo vai ser postado na sexta-feira agora. Venham ver o próximo, né? Próximo capítulo, o próximo relato da minha história. Que tem muita coisa pela frente, tá, gente? Eu vou falar de como que eu entrei na noite, eu vou falar das melhores casas, das piores, das meninas. Vai ter muito conteúdo legal aqui.
Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, que se você não assinar o sininho, você não recebe as minhas notificações. E espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais!